Confusas, poucos conhecem os segredos que podem transformar um homem em um ímã feminino. Mas hoje, vamos revelar a verdade crua, e ela vem direto de Maquiavel. Maquiavel, o grande estrategista do Renascimento, não falava apenas sobre política, mas também sobre o poder. Um poder que pode ser utilizado em qualquer área da vida, inclusive na arte da sedução. E no jogo da atração, o poder é tudo. Mas a verdadeira chave para esse poder, o domínio da psicologia humana. E mais importante, você precisa de coragem para usá-lo. Vamos começar com a primeira lição de Maquiavel. A imagem é tudo. Para ele, o príncipe deve parecer virtuoso, mesmo que não o seja. No contexto da atração, isso significa criar uma imagem que seja irresistível, projetando uma aura de segurança, liderança e desejo. Mas lembre-se, a aparência não se limita ao visual. Ela se refere a como você se posiciona no mundo. Homens que emitem confiança e, ao mesmo tempo, mantêm um toque de mistério são como ímãs. Quando você entra em uma sala e todos os olhares se voltam para você, você está começando a entender o poder dessa primeira lição. A mulher sente a atração pela ambiguidade, pela curiosidade. Maquiavel sabia disso. O segredo é ser desejado, mas nunca totalmente acessível. O príncipe deve ser admirado de longe, nunca completamente revelado. A segunda lição de Maquiavel, que também pode ser aplicada ao jogo da sedução, é a cautela. Maquiavel recomendava agir com precisão, com intenção. No contexto da atração, isso se traduz em saber quando avançar e quando recuar. O erro mais comum que a maioria dos homens comete? Pressionar demais. A arte da sedução não está na perseguição insana, mas no jogo de dar e receber. Muitas vezes, a atração é construída no espaço entre o sim e o não, no jogo da expectativa. Como o príncipe que se mantém distante o suficiente para ser desejado, mas nunca tão próximo a ponto de ser banal, o homem sedutor sabe que sua força está na paciência. A mulher se sente atraída pela habilidade do homem de manter o controle. Quanto mais você entrega facilmente, mais você perde o poder. O segredo é nunca ser previsível demais. Quando você dá demais, perde a capacidade de provocar o desejo. E por último, a terceira e mais poderosa lição: controlar as emoções. Maquiavel sabia que o líder nunca deve ser governado por suas emoções, pois isso quebra a imagem de poder. E no jogo da atração, a emocionalidade descontrolada transmite fraqueza. Um homem que se deixa levar por suas emoções se torna vulnerável, e ao fazer isso, perde a força de sua imagem. A verdadeira atração está na capacidade de manter a calma, de agir com estratégia e não com impulsividade. Em qualquer situação, seja uma conversa ou um encontro, manter o controle emocional é uma das maiores armas que um homem pode ter. A atração que ele exerce vem justamente da sua habilidade de manter a compostura, não importa o que aconteça. Esse autocontrole transmite respeito, mas também gera uma atração profunda. Quando um homem se mantém imperturbável diante de provocações ou situações tensas, ele não só é admirado, mas também se torna desejado. Essas três lições, embora duras e implacáveis, são as que podem transformar um homem em um verdadeiro ímã feminino. Como Maquiavel ensinou, o poder não está em fazer o que é certo, mas em saber como e quando agir. O homem sedutor não é aquele que corre atrás, mas aquele que entende a arte da sedução estratégica, mantendo o controle, sendo desejado, mas nunca totalmente acessível. Se você aprender a dominar esses princípios, o mundo, ou melhor, as mulheres, estarão aos seus pés. A primeira impressão é decisiva. No jogo da sedução, a imagem que você projeta para o mundo é tudo. Maquiavel entendia que, para ser respeitado, um príncipe deveria aparentar virtude, mesmo que não fosse completamente virtuoso. Isso é verdade também no campo da atração. A mulher não se apaixona imediatamente pelo homem que conhece, mas sim pela imagem que ele constrói ao seu redor. Essa imagem é um reflexo de sua confiança, de como ele se posiciona em relação aos outros e ao mundo. Mas criar uma boa imagem não é simplesmente se preocupar com a aparência externa, com o jeito de se vestir ou de falar. Trata-se de cultivar uma atitude de líder. Homens que exalam confiança atraem por sua presença, e não só por sua estética.
A maneira como você ocupa os espaços, como se comporta nas interações e como lidera sua vida é o que determina a qualidade da sua imagem. Para uma mulher, a confiança é um fator essencial, mais do que qualquer característica física. Além disso, a mulher é atraída pela ideia de um homem que possui o controle da sua própria vida, que sabe onde está indo e o que quer. Isso gera uma sensação de segurança e desejo. No entanto, a imagem não deve ser completamente reveladora. Maquiavel sugeria que o príncipe mantivesse uma certa distância, nunca se tornando completamente previsível. O segredo é criar um ar de mistério. Quanto mais uma mulher se questiona sobre você, mais ela se sente atraída por sua presença. Ser desejado está relacionado à capacidade de ser inalcançável, mas de maneira sutil. O truque está em nunca se entregar completamente e de imediato. Quando você mantém uma parte de si mesma inacessível, a mulher se vê desafiada a querer descobrir mais sobre você. Isso não significa ser distante ou frio, mas sim se manter autêntico, respeitoso e, ao mesmo tempo, desafiador. No mundo moderno, onde as relações acontecem muitas vezes de forma virtual ou nas redes sociais, a construção da imagem é ainda mais crucial. É preciso saber utilizar bem as ferramentas à sua disposição, a maneira como você se apresenta online, como comunica suas ideias e sua vida, e como as pessoas ao seu redor percebem você. A primeira impressão, tanto no físico quanto no digital, é decisiva e pode ser a chave para o sucesso no campo da atração. Maquiavel defendia que o príncipe, para manter seu poder, deveria agir com cautela, não revelando suas intenções de maneira fácil ou óbvia. No jogo da atração, isso se traduz na arte de se manter um mistério. A mulher se sente atraída por aquilo que não pode ter de imediato, por aquilo que não pode entender completamente. Quanto mais você se revelar rapidamente, mais perde o poder de fascinar. Manter o mistério não significa jogar joguinhos ou ser falso. Trata-se de equilibrar o quanto você compartilha sobre si mesmo. O homem que se expõe demais se torna previsível, e a previsibilidade nunca é atraente. Maquiavel sugeria que o príncipe agisse com dissimulação, ou seja, que fosse capaz de criar uma impressão, mas sem entregar a verdade completamente. Na sedução, isso é fundamental. Para se tornar um ímã feminino, você precisa dominar a arte de mostrar o suficiente para gerar curiosidade, mas nunca demais a ponto de se tornar fácil ou simples. Em vez de revelar todos os seus pensamentos e sentimentos logo de cara, crie uma narrativa em torno de sua vida, deixando algumas lacunas que a mulher queira preencher. Isso mantém a atração viva e o interesse contínuo. A cautela também envolve saber quando avançar e quando recuar. Maquiavel acreditava que um príncipe deveria ser capaz de avaliar os momentos em que agir e os momentos em que deveria se manter em silêncio. Da mesma forma, no campo da atração, o homem que sabe quando dar espaço e quando se aproximar é aquele que mantém o controle da situação. A mulher sente isso e se sente mais atraída pela habilidade de controle emocional. Não cair na armadilha da perseguição incessante é essencial. Quando você dá espaço e liberdade à mulher, ela se sente mais atraída, pois entende que você tem uma vida própria, algo que a envolve sem precisar dela para validá-la. A mulher sente respeito pela sua independência e é aí que nasce a verdadeira atração. O autocontrole é uma das maiores armas de um homem que deseja ser irresistível. Maquiavel sabia que um príncipe nunca deveria ser governado por suas emoções. Ele nunca deveria mostrar fraqueza ou arrependimento. No campo da sedução, isso significa que o homem deve sempre manter o controle, não importa as circunstâncias. Mostrar vulnerabilidade de forma excessiva pode ser um erro, pois a mulher procura alguém que seja forte emocionalmente, que tenha equilíbrio. Quando um homem perde o controle de suas emoções, ele transmite insegurança. Uma mulher, por mais que busque um parceiro emocionalmente disponível, não deseja estar com alguém que se deixa levar pelos próprios sentimentos. No momento de tensão, o homem que permanece calmo e seguro transmite poder e segurança. Esse controle é atraente porque transmite estabilidade, algo essencial para uma relação de longo prazo. Ao dominar a arte do controle emocional, o homem se torna mais atrativo e misterioso.
Ele não revela suas fraquezas, mas mantém uma postura de poder e segurança. Ao manter a compostura, mesmo em situações difíceis, ele se destaca dos outros. Isso cria um respeito que se traduz em atração. Uma mulher sente uma necessidade de se aproximar de alguém que seja capaz de lidar com os desafios da vida de maneira serena. O autocontrole também envolve a capacidade de controlar a própria impulsividade. Em vez de reagir instintivamente, o homem que compreende suas emoções é capaz de agir de forma racional, calculada, e esse comportamento é muito mais sedutor. Ele sabe quando se aproximar e quando se afastar, criando sempre uma dinâmica que mantém o interesse. Maquiavel sabia que, para manter o poder, o príncipe deveria compreender profundamente a natureza humana e usar esse conhecimento a seu favor. No jogo da atração, a psicologia é a chave para entender o que faz a mulher se sentir atraída. O segredo está em compreender seus desejos e necessidades mais profundos. Quando você entende o que uma mulher realmente busca em um parceiro, você se coloca em uma posição estratégica para atendê-la, mas também para manter o controle da situação. Isso não significa manipulação, mas sim empatia. Um homem que sabe ouvir e compreender a mulher, sem se precipitar para agradá-la, está muito mais perto de conquistar seu interesse. Ele entende o valor da paciência e da observação. Uma mulher, em sua maioria, busca segurança emocional, mas também desafios. Ela deseja alguém que seja capaz de desafiá-la, de fazer com que ela se sinta desejada, mas também admirada. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser adorado pelo povo, mas não deve ser submisso a ele. Esse equilíbrio entre desafio e confiança é o que cria a atração. O homem que sabe alternar entre ser atencioso e distante é aquele que mantém a mulher em seu radar de interesse. Além disso, a sedução envolve o domínio da comunicação não verbal. Muitas vezes, os pequenos gestos, a maneira como você se posiciona, a linguagem corporal, são mais poderosos do que qualquer palavra dita. Maquiavel sabia que as aparências e os símbolos de poder eram tão importantes quanto as ações reais. Na sedução, a maneira como você se comporta e como transmite sua energia é tão poderosa quanto suas palavras. No fundo, o poder na sedução está em entender a psicologia da mulher de maneira profunda. Não se trata de manipulação, mas de compreensão. A atração verdadeira vem da capacidade de despertar emoções e sentimentos que ela nem sabia que existiam. E tudo isso sem pressionar ou ser desesperado. A chave é agir com equilíbrio, paciência e, principalmente, com a confiança de quem sabe o que está fazendo. Por fim, um dos maiores desafios que um homem enfrenta no jogo da atração é manter o interesse e o desejo a longo prazo. Maquiavel sabia que o príncipe precisava manter sua posição de poder sem cair na complacência. O mesmo vale para o homem na sedução. Depois de conquistar a atenção de uma mulher, ele precisa continuar sendo um desafio, continuar sendo desejável. O desejo, assim como o poder, não é algo que se conquista uma vez e se mantém para sempre. Ele precisa ser alimentado constantemente. Manter o interesse de uma mulher não significa fazer grandes gestos constantemente, mas sim manter uma dinâmica de atração sutil, que constantemente renove o desejo. Isso envolve continuar sendo interessante, mantendo suas atividades e interesses próprios, não deixando que a mulher sinta que tem tudo sobre você. A sedução continua sendo um jogo de equilíbrio entre dar e receber, entre proximidade e distância. Além disso, um homem que se dedica a manter o próprio crescimento pessoal se torna cada vez mais atraente. A mulher sente atração por um homem que está sempre se desenvolvendo, seja em sua carreira, em seus hobbies ou em sua vida emocional. Manter-se interessante não é uma tarefa fácil, mas é o que garante que o desejo não morra. O segredo está em nunca se acomodar. Outro aspecto importante é o controle da rotina. Se um homem se torna previsível demais, o desejo desaparece. A mulher perde o interesse se ela puder prever cada passo que ele dará. A chave está em surpreender, não de maneira exagerada, mas de forma sutil. Isso mantém a chama acesa e o desejo sempre renovado. Por último, o segredo para manter o desejo a longo prazo é entender que a atração não é um jogo fácil. É algo que exige dedicação, equilíbrio e estratégia.
Quando você aprende a arte de dominar o jogo, como Maquiavel ensinou, o poder de atrair e manter uma mulher se torna algo que você pode controlar. E ao fazer isso, você se torna verdadeiramente um imã feminino. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o que fica é a compreensão de que a sedução não é apenas sobre charme ou aparência, mas sobre poder, controle e psicologia. A sedução, como Maquiavel disse sobre o príncipe, exige mais do que simples intenções. Ela exige a habilidade de manipular as circunstâncias com astúcia e precisão. O verdadeiro imã feminino não é aquele que apenas segue instintos, mas aquele que domina as regras do jogo. Quando você aprende a projetar a imagem certa, a manter o mistério e a controlar suas emoções, você não só atrai, mas mantém o controle. Mas como qualquer grande príncipe, o homem sedutor precisa também ser capaz de se reinventar. A repetição e a previsibilidade são inimigas da atração. Portanto, se você quer manter o desejo vivo, deve sempre estar atento aos sinais da mulher, saber quando recuar e quando avançar, quando estar próximo e quando se distanciar. O segredo da sedução é a habilidade de manter o equilíbrio entre o jogo e o domínio, entre a entrega e a reserva. Isso cria uma dinâmica que faz com que o desejo nunca morra e o homem se torne verdadeiramente irresistível. Não se engane, o caminho para se tornar esse imã feminino não é fácil. Exige disciplina, autocontrole e, principalmente, uma compreensão profunda de si mesmo e dos outros. Maquiavel, em sua sabedoria, sabia que o verdadeiro poder vem de dentro. Da mesma forma, a verdadeira atração vem de um homem que está no controle de sua vida, de suas emoções e de suas ações. Isso é o que transforma o homem comum em um verdadeiro magnetismo feminino. Alguém que não precisa perseguir, mas que, com suas atitudes e presença, simplesmente atrai. Cada homem tem a capacidade de se tornar essa versão mais poderosa e atraente de si mesmo. Basta ter coragem de aplicar essas verdades em sua vida, ser estratégico e ter a paciência necessária para ver os resultados. A verdadeira atração não está em truques ou manipulações, mas no domínio da arte de ser um homem íntegro, equilibrado e irresistível. Se você seguir os passos de Maquiavel, mantendo o poder da imagem, da cautela e do controle emocional, você será capaz de criar a magnetização feminina que sempre desejou. E assim, tornará seu caminho irresistível para o que busca.